porque fechais aos homens o reino dos céus, nem entrais vós, nem deixais entrar os que estão entrando. Vamos lá agora para um outro texto, para complementar isso aqui. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Louvado seja Deus, versículo de número 1. Hebreus 12, 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos agora sentar em nosso lugar, na sua cadeira aí, vamos estar meditando um pouco. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto que eu li, a princípio, também tem outra passagem bíblica lá no capítulo 16 de Mateus, que Jesus certa vez está com os discípulos, e aí o Senhor fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não entenderam a princípio, depois achavam que era o pão que eles não tinham levado, e por isso falava Jesus de fermento. Jesus falava dos fariseus com relação ao fermento, e aqui também ele fala no capítulo 23, que os fariseus, uma religião que tinha na época de Jesus, eles eram tão malignos, que eles colocavam impedimento para as pessoas não entrarem no reino. Foi falado hoje já sobre o reino de Deus, que ele não está longe. Jesus falou, o reino de Deus não está longe de vós, está dentro de vós, está entre vós. E o próprio Senhor diz, vocês, ai de vós, porque vocês põem impedimento para as pessoas entrarem no reino. Vocês nem entram e nem deixam outras pessoas entrarem. E o que entendo nesse texto é o que o Senhor estava preocupado com os seus discípulos, para que o fermento dos fariseus não viessem os contaminar, para que o fermento dos fariseus não viesse ser tropeço, como lá em Hebreus diz, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, sem olhar para aqueles que não querem compromisso com Deus, sem olhar para aqueles que querem fermentar a nossa massa. Cuidado, porque alguém quer fermentar a nossa massa, a tua massa, para você desacreditar das palavras do Senhor, das profecias que o Senhor já tem falado, das promessas que Ele tem falado em relação à sua igreja. Por isso que o Senhor fala, cautelai-vos, pois, do fermento dos fariseus, porque eles, na verdade, mostram uma coisa, mas é outra. Eles nem entram no reino e também não deixam outras pessoas entrarem. O que não falta é pessoas assim, que muitas vezes não entrará nos céus, mas também, se ela puder também impedir que outras entrem, eles também vão fazer, dizendo que, olha, não é preciso, não é necessário, que isto já passou, que não precisa isso e daquilo, o que o Senhor falou, falou, mas ficou no passado. E eles não entram no reino, porque para entrar no reino tem que estar na palavra de Deus. Se não estivermos, nós não entramos no reino dos céus. Então devemos estar cuidadosos, porque no mundo o que não falta é esse tipo de pessoa, querendo impedir nossa caminhada. O apóstolo Paulo certa vez diz, vocês estavam correndo bem, quem vos impediu de correr? Quem vos impediu de prosseguir? Louvado seja Deus. Não falta, irmãos, aqueles que querem colocar no caminho tropeço para nós parar, para nós nos determos, para nós não prosseguir, para nós desistir. O diabo sabe quem usa, o diabo sabe por onde entrar, mas estivermos na palavra do Senhor, nós não daremos ouvido aos fariseus. Nós não permitiremos que caia em nossa mente, em nosso coração, os argumentos dos fariseus. Porque Jesus disse, vocês não vão entrar no reino dos céus. E vocês também impedirão de outros entrarem. Porque pessoas há que vai dar ouvido. Pessoas há que vão acreditar no que eles estão dizendo. Jesus chama-os de hipócritas fingidos, sepulcros caiados, que exteriormente parecia limpo, mas por dentro estava totalmente podre.
Há muitos assim, mas nós devemos nos conservarmos na palavra, na recomendação do Mestre, olhando firmemente para Ele, como Ele tem falado, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, guarda-te, vigia por ti mesmo, porque se eu não vigiar por mim mesmo, quem vai cuidar da minha vida espiritual? Então Jesus, quando Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, eles chegam a fechar a porta dos céus, irmãos. Que coisa, não do céu, mas do reino. Não entram e também não deixam os outros entrarem. São especialistas em tropeçar, em fazer tropeçar as pessoas. O povo de Deus, desde o começo do passado, lá nos mais antigos tempos, sempre teve aqueles que não queriam que o povo de Deus avançasse. Sempre tiveram aqueles que quiseram colocar tropeço para o povo não conquistar a promessa. Quando Israel saiu do Egito, muitos foram os que se colocaram como tropeço para Israel não chegar. Infelizmente, muitos não chegaram porque deram ouvido àqueles que nem entrariam e nem deixaram entrar aqueles que também iam entrar. Mas nós temos uma promessa falada pelo próprio Jesus, que nós devemos terminar a nossa carreira conservando nossa fé, porque Paulo chega a dizer: eu receberei a coroa da vida que me aguarda, não somente eu, mas todos que terminarem a carreira alcançará a coroa inacessível que está guardada no céu para aqueles que estão com Jesus. Mas haveremos, irmão, de ter esses. Haveremos de encontrar-se com pessoas para tentar nos desfigurar a nossa vida espiritual, para nos fazer esfriar na caminhada, para nos fazer desistirmos de adorar o Senhor, para dizer que não precisa de muita coisa, não precisa de muita coisa. Chegamos facilmente no céu, não precisa de sacrifício, não precisa de nós se dispor. Se nós não se dispomos, irmão, nós não estaríamos aqui. Foi desejo nosso estar aqui, nós se dispusemos. Tinha muitos embaraços, como diz a palavra de Deus, deixando o embaraço que tão perto nos rodeia. Corramos, não é caminhando, não é parando, mas é correndo, porque a palavra de Deus: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós que aqui estamos, será se todos nós terminaremos a carreira, irmãos? Porque alguns já estão ficando para trás, alguns já deixaram as promessas de Deus de lado, alguns já miraram em outras coisas, mas miraram por quê? Por causa dos argumentos, como os fariseus falavam também naquele tempo, Jesus pregando a palavra, e os fariseus contradizendo a mensagem, e os fariseus pregando contra, e pessoas estavam ali que davam ouvido, diziam: eles estão certos, Jesus é um falso profeta, Jesus é um enganador, Jesus está possuído por demônios, como eles disseram. Não quiseram ouvir, e também contaminaram a mente daqueles que também estavam ouvindo. Mas quem estava na verdade permaneceram. Podiam vir avalanche de argumentos. Eles não se deixavam contaminar. Eles não permitiam que na sua massa caísse o fermento dos fariseus. Mas tem gente, irmãos, que já está propício a alguma coisa e facilmente e se inclina. Daqui a pouco já não mais, daqui a pouco já não tem mais firmeza, daqui a pouco já não acredita nem que Jesus vai voltar, daqui a pouco já nem acredita mais nas promessas que Ele prometeu, não acredita mais no céu, não acredita mais na terra prometida, e vai ficando-se para trás. Mas nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos um destino, nós temos, irmãos, o nosso nome escrito no céu, e que venhamos conservarmos para que naquele dia possamos ouvir o chamado dEle, porque Ele vai chamar todos que estão com os seus nomes escritos nos céus. Aguarda-te fielmente servindo ao Senhor, e não permita que seja você contaminado. O Senhor dá muito a nós ensinos para que nós não venhamos descair, ficar para trás. E lá no dia as pessoas vão dizer, alguns, argumentar: mas por quê? Por quê? Por quê? Por que eu fui acreditar nisso? Por que eu fui acreditar nesses caminhos aí que ensinaram? Por que eu fui acreditar de que havia outro meio? Por que eu fui acreditar que era fácil, que era assim, que era daquele jeito? Sendo que Jesus tinha dito que verdadeiramente o reino do céu é tomado à força.
Não é fácil. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que deixar muitos para trás, porque se nós quisermos ficar com eles também, nós vamos dar ouvido a eles. Mas nós vamos caminhando, não vou me deter no embaraço. Há muito embaraço, a palavra de Deus tão perto nos rodeia. Está bem pertinho, irmãos, os embaraços. Está bem pertinho o laço. Está bem pertinho os contradizentes. Está bem pertinho os fariseus. Está bem pertinho aqueles que querem que você não chegue. Mas nós temos uma missão. Nós já estamos, irmãos, certos de que vamos entrar no céu, porque cabe cada um de nós ficarmos firmes até o final. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Porém, se recuar, o próprio Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos uma nuvem de testemunha que testemunhou das grandezas dos céus. Está registrado, homens de Deus, mulheres de Deus que serviram no passado, foram fiéis diante da morte, diante da espada, diante dos leões, diante da fornalha de fogo, foram fiéis, testemunhas fiéis. O próprio Jesus testemunha infalível. E como nós não acreditar? E como nós dar ouvido a pecadores que não têm compromisso com o céu? Como nós vamos dar ouvido aos agentes do diabo? Como nós vamos dar ouvido a quem não tem compromisso com Deus? Como nós vamos dar ouvido àqueles que não querem entrar no céu? Aos fariseus que não querem entrar no céu? E eles não estão satisfeitos em apenas não entrar, mas ele também impede de outros entrarem também. Então, vigia por ti mesmo. E diz mais: o que devemos fazer? É deixar o embaraço que tão perto nos rodeia. Está bem pertinho o embaraço. Qualquer coisa, muitas vezes, se nós não vigiar, irmão, não foi possível, não foi não deu. Aí aquele embaraço vai aumentando, aquele ninho vai aumentando, aquele emaranhado vai aumentando. Daqui a pouco, daquele argumentozinho frajuto que a gente damos ouvido e ficamos presos ali, daqui a pouco é muito mais coisa. Daqui a pouco estamos totalmente envolvidos, porque o diabo só quer um espaço bem pequenininho. Ele só quer que você dê atenção bem pouquinho, para poder depois ele contaminar você por completo. Mas nossa mente é a mente de Cristo. Nós já fomos comprados, já fomos lavados. Nós temos, irmãos, um objetivo claro. Nós queremos ir para a glória. Nós queremos entrar na cidade que Ele preparou para nós. Mas só que no caminho vai ter muitos que vão querer atrapalhar essa caminhada tua. Agora cabe você dar ouvido ou não. Ninguém é capaz de nos segurar e dizer: você não vai, ninguém, nem o diabo. O diabo não pode nos prender dizendo você, a não ser que nós venhamos a pecar e o pecado nos prenda. Através do pecado o diabo acha uma situação para nos prender. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, como ele está dizendo aqui, olhando para Jesus, o autor, olhando para ele. Tem gente olhando para muita coisa, tem gente olhando para muitos argumentos, tem gente olhando para muitos embaraços, e deixando de olhar para o mestre, e deixando de olhar para aquele que tem as promessas, e deixando de olhar para aquele que tem a vida, e deixando de olhar para aquele que te prometeu o céu, que disse: vou preparar lugar para você, vou preparar e vou voltar um dia. Não deixe de olhar para quem é fiel, que é Jesus. Os demais, irmãos, é tudo embaraço. Então as pessoas estão olhando para outras pessoas, as pessoas estão olhando para a vida de outras pessoas, e elas estão se embaraçando. Mas eu tenho que olhar para a vida do homem chamado Jesus, que Ele é o autor e consumador. Ele, quando vê fé em nós, Ele age. Quando Ele vê disposição em nós, Ele está nos ajudando. Ele está dizendo: meu servo é quem escolhi, eu abro porta, não tem porta para você. Meu servo é quem escolhi, os ferrolhos de ferro, de bronze eu vou quebrar para você passar. Quando tiveres passando pelas águas, meu servo, eu estarei contigo, minha serva, eu estarei com você. Quando tiver passando pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu estou com você. Você está comigo, eu também estou com você. Você é fiel comigo, eu sou fiel com você. Porque há algum argumento que diz assim: ainda que eu permaneça infiel, Deus é fiel comigo. Deus é fiel com quem é fiel com Ele, com quem luta todo dia para ser fiel, com quem batalha todo dia contra os argumentos, contra as propostas que o diabo coloca. Porque não falta, irmãos, são os que dão proposta maligna para as pessoas. Estudamos na escola bíblica dominical, falando sobre o argumento da serpente em relação a Eva. Foi Deus que disse isso para você? Não, Deus não disse isso não. Deus disse assim: não, Deus não disse isso não. Você vai comer de sair, que vocês vão ser que nem Deus. Aí a Eva caiu no argumento, caiu nos lábios da serpente. Veio a morte, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a enfermidade,
O pecado traz tragédia. Estudamos hoje na escola bíblica dominical sobre o juízo. Como é que fala? Estudamos hoje na escola dominical sobre a consciência do homem. Todos têm uma consciência. E esta consciência, ela é como um juiz dentro do homem, que ela vai confrontar o homem que ele está errado ou certo, do que ele faz é certo ou errado. Isto é uma lei universal que Deus deu a todo homem individualmente, para cada um ter o seu próprio discernimento. E a palavra de Deus diz, se a tua consciência te condena, maior é Deus. Então, irmãos, maior é Deus. Então, venhamos vigiar, porque se nós não vigiar, nós acabamos dando ouvido àqueles que não têm compromisso com Deus. Aí diz mais, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ou seja, ele desprezou a afronta. Tem gente que é uma coisinha de afronta para se embaraçar. Me afrontou, aí se embaraça. Jesus despreza a afronta. Jesus não toma aquela afronta para ele. Ele despreza, porque ele tinha uma visão maior e estava me vendo e te vendo. Se Jesus, irmãos, ele vai de encontro àquela afronta, ele tinha perdido o equilíbrio, mas ele olha e diz, eu não estou olhando para esta afronta, eu estou olhando para as almas que eu ganharei, que eu comprarei com o meu próprio sangue. Os inimigos queriam que ele sentisse ali confrontado, que ele argumentasse, contra-argumentasse. Ué, você não vai falar nada não, Jesus? Ele como ovelha muda foi ao matadouro, ele se calou para ser vencedor. Muitas vezes nós temos que se calar, nós temos que permanecer no nosso lugar. Deixa quem quiser falar, mas não dê atenção. Não abra a tua boca indevidamente. Fica na presença de Deus e olhe para o autor da vida, porque Ele é aquele que suportou a afronta dos pecadores, porque tinha em mente me salvar e te salvar. Então muitas vezes, irmão, nós se embaraçamos com pouca coisa. Qualquer coisa que acontece é motivo da gente ficar entristecido. Já é motivo da gente, me desprezou, me deixou de lado, passou por mim, não falou, nem olhou. Pare de ser criança, rapaz, no sentido de ter essa mente assim. Nós devemos ser criança na inocência. Mas para ser viado, eu tenho que procurar alguém que me apoie, alguém que me elogie, alguém que todo dia está me bajulando. Eu tenho que olhar para Jesus, ainda que todos me desprezem, todos me abandonam, todos não queiram saber de mim. Eu tenho que olhar para Ele, porque no dia final ninguém vai estar do meu lado dizendo, eu estou aqui com você, eu te ajudei. Quem me ajuda é Ele, quem me fortalece é Ele, quem me estende a mão todo dia é Ele. Aleluia. Então, irmãos, é por isso que tem muitos que não ouviram aos fariseus. É por isso que tem muitos que deixam de ser contaminados com o fermento dos fariseus. Jesus falou isso para os apóstolos dele, irmão. 3 anos de ensino, Jesus não estava preocupado ainda com o fermento dos fariseus. Rapaz, vai que algum de vocês aí acaba dando ouvido, daqui a pouco você não crê mais em mim, daqui a pouco vocês desacreditam nas promessas, daqui a pouco vocês não acreditam mais nem no céu, daqui a pouco vocês estão como eles. Se acreditar que eu sou, se acreditar que eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Eita, irmão, tem muitos que um dia serviram ao Senhor e hoje não crê mais que Jesus é o Salvador, que Jesus é a única porta, que Jesus é o único caminho. Já estão achando que chega no céu por outros caminhos. O fermento caiu na massa e a massa está totalmente contaminada. Por isso que Jesus advertiu, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles são hipócritas, eles não entram e também impedem dos outros entrarem. Nós temos fariseus em nossas casas, muitas vezes, em nossa família, tentando nos atrapalhar a caminhada. Nós temos os fariseus que todo dia está bem pertinho de nós, tentando barrar-nos. Talvez você hoje veio para o templo e alguém falou alguma coisa para você não vir. E alguém contra-argumentou você foi confrontado de alguma maneira. Mas, irmãos, isso é como nada. Porque nós estamos numa palavra maior do que a dos homens. A palavra que nós temos é a de Jesus. Foi Ele que disse, foi Ele que falou, que quando nós nos reunimos na sua presença, Ele está conosco. Eu vou lá deixar a presença do Senhor para estar na presença de pecadores, que não querem compromisso com Deus, que estão envolvidos no pecado, em toda sorte de perversidade. Eu vou dar ouvido a feiticeiros, eu vou dar ouvido a macumbeiros, eu vou dar ouvido àqueles que não têm compromisso com a luz, mas sim com as trevas. Eu tenho que dar ouvido a Jesus, que tem a luz, que me ilumina todo dia, que me guia todo dia, que me guarda todo dia, que me um dia receberá no céu. Eu tenho que dar ouvido a Jesus, porque todos que aqui estão na terra, um dia não serão mais. Cadê os fariseus do tempo de Jesus? Acabou-se, mas Jesus está vivo. Aleluia. Tentaram parar a igreja, pararam, não está aqui a igreja. Porque em meio a lutas, a adversidade, a perseguições,
E a afronta, teve um povo que resistiu até o sangue derramar, até, irmãos, o desprezo, até a afronta, até a vergonha, não deixaram Jesus, porque acreditaram no que ele falou. Você acredita no que Jesus falou, que é de fato isso? Ou você acha, não, aí está aí, mas eu acho que não é bem assim não, porque alguém disse lá alguma coisa, o fariseu falou alguma coisa? O hipócrita falou alguma coisa? O sepulcro caiado falou alguma coisa para você e você aceitou? Porque tudo isso é imundícia diante da palavra de Deus. Toda a justiça nossa, ainda que venhamos achar que é justa, nós, que serve a Deus, a Bíblia fala que ainda é trapo de imundícia. Justiça é a dele, fidelidade é a dele, verdade é a dele, que não tem fim. É a palavra da verdade que não muda. É o que ele disse no princípio, é o que ele falou no meio, é o que falar no final, porque ele é o alfa e o ômega, ele é a palavra. Eu sou o princípio e o fim, o primeiro, o último, o derradeiro. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então, se nós não acreditarmos que ele é, nós vamos perecer. Então, como ele está dizendo, olhando para Jesus. Você quer perecer? Tira os olhos de Jesus para você afundar no mar. Pedro, aconteceu com Pedro isso. Quando ele ouve Jesus, ele ficou muito alegre. Então, se é o Senhor, manda eu andar. Começou a andar. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, olha para as ondas. Eita, esse mar aqui. Será quantos metros de fundura tem aqui? Será o que está passando debaixo dos meus pés aqui? Essas ondas tão bravas. Mas por onde Pedro estava passando, estava bem planinho. Mas ele tirou o olhar de Jesus. Aleluia. Deus não fala em vão, irmãos. Deus não fala ao ar. Deus fala com quem está presente. Você está olhando para quem? Para onde? Eu estou olhando para quem? Para onde? Tem alguém tentando atrapalhar a minha caminhada, querendo colocar algum tropeço para mim cair? Tem. Não falta. Mas eu não me embaraço. Eu não me deixo vencer. Eu estou todo dia na presença de quem me sustenta. E calai a subrinefai. Eu estou diante daquele que disse na sua palavra: eu estou convosco todo dia. Ele me sustenta, ele me guarda de todo o mal, de toda a perversidade. Mas tem uma coisa, irmão, que se nós começarmos a dar ouvido, nem Deus pode nos livrar. Porque Deus não livrou Eva. Deus alertou Eva e o Adão para que não viesse fazer o que fizeram. Nós der ouvido o que o diabo está falando. Alguém que fala para você desistir, parar. Que diz que o que você faz é exagero. Que diz que o que você que não precisa de tudo isso. O diabo vai falar sempre isso aí, irmãos. O diabo vai sempre falar isso aí para você enfraquecer. Para você começar a achar tudo normal. Para você não mais ter o prazer de entrar nesta casa e testemunhar de um Deus grande. Você entrar nessa casa murcho, desanimado, sem força. O alimento do corpo é todo dia, muitas vezes, e nós entendemos 3 vezes ao dia, muitas vezes depois da janta ainda comemos alguma coisa, e muito mais a palavra de Deus. Se nós desprezarmos o alimento do céu, nós vamos morrer. Tem alguém querendo que você não se alimente com o alimento do céu. Tem alguém querendo que você despreze o que está escrito na palavra. Tem alguém tentando contaminar a tua vida. Cuidado! Os fariseus estão aí, os hipócritas, os fingidos, os que não têm compromisso com Jesus. Você tem compromisso com Ele. É você que tem que se resguardar. É você que tem que se manter fiel. Porque se eu não me guardar, irmãos, não me manter fiel, ninguém vai me segurar. Ninguém vai me auxiliar. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo. Olha por ti mesmo. Então, meus queridos, fica esta palavra. Os fariseus, eles não entravam e nem deixavam os outros entrar. Quantos que um dia serviram a Deus e estão aí com outra mente? Estou aí dizendo que igreja, para quê? Templo, para quê? Para que se reunir um templo? É que eles não amam a unidade da igreja. Quem não ama a unidade da igreja é diabólico. Porque Jesus falou: edificarei a minha igreja. Jesus não está falando de parede, Jesus está falando de edificação humana, de pessoas juntas, de pessoas participando juntas, de pessoas unidas. E esses que desprezam a unidade da igreja como uma comunidade cristã,
Esses são diabólicos, são pessoas desprovidas da graça de Deus, não tem Jesus coisa nenhuma. Uma coisa é alguém que muitas vezes está em um local, aí de repente não tem um templo para ele ir congregar com a igreja, aí tudo bem, mas ele vai procurar um local para ir, por quê? Isso acontece com quem tem fome e sede da palavra, quer estar junto com os irmãos, quando ele chega ele já procura onde é que tem um templo para mim ir, não é? Outra coisa é a pessoa desprezar por completo. Não quero mais, não quero saber, não quero ir à igreja, não quero mais ir ao templo, não quero mais participar. O diabo sabe como trabalhar, irmão. Ele trabalha de uma maneira bem sutil. O fermento dos fariseus começaram a fermentar, daqui a pouco Jesus dá uma palavra e desprezaram Jesus, e até o discípulo, Jesus falou, se vocês também quiserem ir. O que foi aquilo ali? O fermento dos fariseus entrou naquelas pessoas. Eles falavam assim, vocês vão ver, depois ele vai revelar quem ele é. Vocês vão ver uma hora aí. Está sendo bonzinho aí, mas vai uma hora. Foi uma hora que Jesus trouxe uma palavra um pouco mais contundente. Aí eles, e é assim, pois se é assim, eu não vou ficar com Jesus mais não. Aí os fariseus, está vendo o que eu disse? Eu não disse isso para você? Que você ia lá, ia acontecer. Que você ia saber quem são eles. Que eles só iam querer o benefício. Vocês vão lá, os fariseus hipócritas, os endiabrados aí fora. Vai lá para a igreja para tu ver. Vai ficar pobre de esmola, vai pegar teu dinheiro todinho. Satanás, tu é mentiroso, Satanás. Satanás generaliza, irmão, porque tem muitos corruptos por aí usando o nome de Deus, tem. Mas ainda tem pessoas que servem fielmente ao Senhor, que quer ver as almas salvas. Por isso que Satanás, ele não pode contra aqueles que vivem na presença de Deus fielmente. Por esta razão, fique na presença de Deus fielmente. Então ele vai argumentando alguma coisa aí. Aí a pessoa muitas vezes é mesmo, não vou nada, né? Nem entra e nem deixa os outros entrar. Mas agora sabe o que acontece? É que muitos que já caminharam tanto, não bem pertinho de chegar, porque a morte ninguém sabe quanto tempo tem para ela, cada um de nós sabe. O próprio Senhor diz, tem alguns que já chegando não alcançaram a bênção, porque pararam, desistiram, voltaram para trás. Há coisas, irmãos, que muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que é isso? Se você parar, você não chega. Se você desviar, você não chega também, porque é um caminho. Você saiu por outro caminho, você não chega. Você parou, como é que você chega sem você prosseguir? Ah, eu não estou parado não, eu estou aqui só aqui descansando um pouquinho. Fica para trás. Se ficar para trás, o lobo devora. Se ficar para trás, o inimigo destrói. Ovelha que fica para trás, o inimigo arrebata. Ovelha tem que estar junto, pastando junto, unido, servindo ao Senhor, fazendo parte do mesmo aprisco, congregando, adorando o Senhor. O que a gente faz, irmão, muitas vezes o irmão não sabe, mas os pastores, homens de Deus, lutam para manter a igreja unida. Muitas vezes a pessoa muitas vezes diz, o irmão, não sei para que isso, não tem problema a gente sair para outro canto, no domingo está num canto, no domingo está no outro. O pastor que cuida quer ver a sua igreja sendo alimentada pela palavra que ele está pregando. O pastor não vai para o aprisco deixando uma ovelha para trás. Mas alguns acham que não, isso não precisa, isso é uma besteira, isso é desunião, isso é não sei o quê. É o cuidado, meus irmãos. É o cuidado para que ninguém se perca. É o cuidado para que você tenha um referencial. É o cuidado para que você tenha uma adoração, uma congregação, um local onde você diga, aqui é onde eu adoro, aqui é onde eu congrego junto com os irmãos, aqui é os irmãos que sofrem comigo, que oram comigo, que quando eu estou passando por lutas, eles estão orando por mim, mas tem alguns que não dão valor para aqueles que estão todo dia lutando com ele. Né? Mas a gente tem que valorizar os nossos irmãos que estão todo dia orando por nós, todo dia pedindo, ô irmão, ore por mim, ô irmão, estou precisando de uma ajuda, me socorra, né? Valorize a igreja do Senhor Jesus. Vamos estar orando, irmãos, lembrando os irmãos que amanhã temos ciclo de oração e também ensaios, tá bom? Com toda a igreja, os irmãos que tiverem, né, em casa, venham para a oração, as irmãs não faltem os ensaios. Por isso que as irmãs, elas sempre são um grupo mais junto, né? Porque elas sempre estão juntas, né? Sempre estão nas orações, sempre estão nos ensaios, né? Sentimos falta de alguns irmãos, né? Já falei que o nosso irmão Vitor foi ali para a congregação do canto, pregar lá. Mas tem algumas faltas aqui, né, irmãos? Vamos estar orando, né? Por alguns que a gente está orando aí. Alguns irmãos estão faltando. A gente já procurou alguns, mas até agora não teve uma recepção ainda, né? Mas a gente está orando, né? Se tiver alguma coisa para Deus tirar do coração, alguma tristeza, alguma coisa, resolver, né?
Tem que fazer de tudo, irmão. Fazer de tudo para que as pessoas, né, estejam na presença de Deus. Terça-feira temos culto aqui. Quinta-feira tem ensino da palavra. Domingo, escola bíblica dominical. Venha para a escola bíblica dominical, irmãos. A escola está muito boa mesmo. Falando de coisas muito íntimas do ser humano: corpo, alma e espírito. Tem vezes que você não sabe nem quem você é, né? O que eu sou? O que é espírito? O que é corpo? O que é alma? O corpo nós sabemos que é isso aqui. Mas tem o que rege isso tudo aqui. E o que estamos aprendendo é de acordo com a palavra de Deus. Corpo, alma e espírito seja plenamente conservado para o Senhor. Vamos orar? Irmãos, eu peço oração ali por um primo meu, né? Sofreu, está ali com uma trombose na perna, né? Ele veio de São Paulo, está com uns 2 anos aí. Deu uma trombose na perna dele. Vamos estar orando por ele, né? O nome dele é Francisco, Chico, né? Mora ali no Olho d'Água. Também tem uma irmã dele também que está muito doente, a Franceli. Também muito doente. Vamos estar orando. A gente está sempre orando por ela. E isso aí, vamos estar orando por esses irmãos e outros mais, né? O tio da irmã Rosinha também está muito doente. Vamos orar. Tá? Primo da nossa irmã, que está em Barbaia, né? Vamos estar orando. Qual é o nome dele? Elinaldo. Vamos estar orando, né? Em nome de Jesus. Maria José também. Os irmãos que os irmãos lembram. Os irmãos que os irmãos sentem a falta na igreja, ore por eles. Tá bom? Mangardinha também estamos orando, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, agora queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Que nós venhamos olhar para Jesus, o autor da vida, deixar o embaraço que todo dia, Senhor, está tentando nos impedir de caminhar. Embaraço, Senhor, é como um tropeço, é como um emaranhado de coisas que quer nos fazer parar de caminhar, de te servir, de te adorar, tirar o nosso ânimo, colocar desânimo, tirar a nossa força espiritual, colocar fraqueza. Ó Deus, tirar a nossa unidade, colocar desunião, ó, para a nossa fidelidade e colocar em nós infidelidade. Deus, que tudo isso caia por terra, que nós não viemos dar crédito, mas permanecemos como cidadão do céu, olhando para Jesus e cumprindo com a tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos abençoa e as nossas orações pelos doentes, ó Pai, que o Senhor venha socorrê-los e ajudá-los, pois é o Senhor que pode curar, que pode salvar e que pode dar vitória. Assim já te peço tua bênção em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, a comunhão do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, permaneça com todos, e todos digam amém. Amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus e o poder da oração. Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos.